Olá, amigas e amigos que acompanham a pauta climática do canal Itabapoana TV e no podcast do blog do Frederico. Agora são 7h30 da manhã deste dia 25 de janeiro, quarta-feira. Estamos aqui na rua 15 de novembro e, como todos já estão cientes, o rio Itabapoana transbordou aqui no centro da cidade, também transbordou no bairro Pimentel Marques, lá no Buraco Quente, e também no Inhame, em Santa Isabel. Lá é que atinge mais famílias. Aqui compromete o comércio. Temos aqui algumas lojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lojas fechadas por conta da cheia do rio. Mas não é por conta da cheia do rio, é por conta da degradação ambiental. Isso é um assunto que eu falo o ano inteiro. Se não fizer um trabalho de recuperação florestal de nossos morros, dessas montanhas no entorno da cidade, se não fizer um trabalho de dragagem do rio Itabapoana, isso aqui é rotina. A gente tem que conviver com isso, igual aquelas populações da Amazônia ribeirinha que na época das cheias dos rios, eles vivem em palafitas que ficam flutuando na água. A nossa realidade é essa, se não mudarmos a nossa postura. Em 2022, no início de 2022, já vai fazer quase um ano, eu e o professor Carlos Freitas, professor de Biologia do Instituto Federal Fluminense, que já foi diretor-geral do Instituto, concedemos uma entrevista participando de um bate-papo com o jornalista Ebenezer Campos, e ali eu pautei um histórico de ocupação irracional do solo e de degradação ambiental que ocasiona nisso, nessas cheias. Foi tudo muito bem explicado, a gente deu um mapa perfeito para o poder público, caso quisesse agir, ele teria como agir, mas ele não age. Então, a consequência é essa. Enquanto os lojistas, moradores, empresários não cobrarem do poder público a reavaliação do plano diretor de Bom Jesus do Itabapoana, que está vencido desde 2016, isso aqui não vai ter solução. E é fácil de solucionar, não é difícil. E a causa está aqui, ó, uma das causas. São essas encostas, esses morros, sem proteção florestal, vegetal nenhuma. A água da chuva bate nesse morro e desce toda para as ruas. É só reflorestar o topo desses morros. São vários que tem aqui na cidade que jogam enxurradas e enxurradas de lama nas galerias que pressionam o rio. Se reflorestar os topos do morro, fazer um trabalho de reflorestamento ciliar no rio Itabapoana acima de Bom Jesus, isso aqui não acontece mais não. Estamos no mês de março de 2023, do fim do verão, que, diga-se de passagem, foi o mais seco dos últimos 5 anos. Desde 2017, que não chove tão pouco em Bom Jesus do Itabapoana, quando comparamos o período entre o final de outubro e o início de março. Se por um lado, a calmaria hídrica deste verão não causou tantos transtornos aos moradores ribeirinhos, como foi em 2019, 2020 e 2021, ou dos lamaçais que tomam praticamente toda a sede do município, o pior está por vir a partir do mês de abril. Podemos afirmar que Bom Jesus do Itabapoana é uma cidade sem lei, pois desde 1978 que é terminantemente proibido a criação de gados, de qualquer espécie, em área pertencente ao perímetro urbano, através da Lei nº 20, de 23 de maio de 1978, que instituiu o Código de Posturas do município. E desde então, vivemos em meio às pastagens em praticamente todas as montanhas que circundam a Bom Jesus sede, desde o bairro Asa Branca, passando pelo Linha Márcia, Centro, Jardim Valéria, Oscar Campos e Santa Rosa. A criação de gado de corte sem nenhuma inspeção sanitária dos órgãos e muito menos sem nenhuma garantia como esses animais são abatidos, se tornou rotineira em nosso cenário devastado. Geralmente, essas pastagens urbanas ou pastagens clandestinas são de propriedade de pessoas que não têm condições financeiras de manter o manejo adequado com o gado,
e que muito menos se investe na qualidade da pastagem, cada vez mais degradada depois de um século de exploração irracional. Ainda tem aqueles pecuaristas sem terra, pessoas que já tiveram ou trabalharam em propriedades e que hoje vivem ocupando áreas urbanas para criar gado de corte sem nenhuma inspeção sanitária. E a cada ano que passa, as consequências coletivas provocadas por poucos indivíduos aumentam gravosamente. No caso, as enchentes, quando o regime de chuvas é mais intenso, ou o calor intenso e seco quando chove pouco, sem contar com a poeira permanente que temos em qualquer canto da cidade durante o longo período de estiagem. Definitivamente, Bom Jesus de Itabapoana se tornou uma cidade insalubre e inviável economicamente, praticamente durante todos os 12 meses do ano. 18h22 do dia 18 de julho, domingo, numa encosta no alto do bairro Santa Rosa. Um pouco abaixo de onde está pegando fogo é a rua Alzimiro Teixeira. E por que pegar fogo tão rotineiramente nessas encostas do entorno da sede urbana de Bom Jesus de Itabapoana? Porque Bom Jesus de Itabapoana é terra sem lei. Porque essas encostas já deveriam ter sido desapropriadas e reflorestadas para equilibrar o nosso meio ambiente. Mas as pessoas insistem em fazer pastagens ou tentar fazer loteamentos irregulares, fora dos padrões do que determina o Código Ambiental. Essa queimada é no mesmo morro onde tem a cratera do Santa Rosa. É por isso que aquela cratera nunca se fecha, porque não se refloresta aquele morro. Não faz um trabalho de recuperação ambiental nesse morro. Não pode ter pastagem em perímetro urbano, portanto, não pode ter queimada. São duas irregularidades. Uma civil e a outra penal, que é o crime ambiental de queimadas. Os moradores do Alto Santa Rosa estão aí, respirando essa fumaça. Sorte que ainda o fogo não está em direção às casas, está subindo. E se o vento mudar de posição, dependendo do local, pode atingir algumas casas. Agora são 8h40 deste sábado, dia 3 de setembro. Estamos aqui, próximo à entrada do bairro Parque das Águas. E vocês estão vendo dois morros que fazem parte do Parque das Águas. Esse primeiro morro, você vê que o capim está totalmente seco, as ações do inverno. Aqui você vê que o capim está verde, é a ação da queimada. Esse morro aqui teve uma queimada há uns 60 dias atrás. Esse é o objetivo desses criminosos que se acham fazendeiros, proprietários rurais. Bem, ocorre que nesse morro aqui que o capim cresceu para pastagem, por lei, aqui é uma APA, uma área de proteção ambiental, decretada por lei pelo Legislativo Bom-Jesuense. Aqui deveria ser reflorestado, porque todo loteamento tem que ter uma reserva florestal. E aqui no caso do Parque das Águas seria essa encosta verdinha de pastagem aí. Então fica aí. Toda aquela enxurrada que desce aqui na Avenida Governador Roberto Silveira, durante o período da chuva, vem dessas duas encostas, esses morros completamente descobertos. Dos incêndios em nossa região norte e noroeste fluminense. Os nossos produtores rurais e pecuaristas, eles possuem um costume de fazer aquela fogueira e justamente nessa época de inverno, eles
eles colocam aquele fogo ali e isso todo mundo sabe que isso é prejudicial para a nossa saúde, para o nosso ecossistema, para o nosso meio ambiente. Então eu, como engenheiro ambiental graduado e também já fui guarda-parque do INEA em 2012, eu aprendi muito no INEA que esses incêndios, essas incidências de fogo, ela pode provocar incêndio de grandes proporções. O guarda-parque, que foi implementado pelo governo do estado do Rio em 2012, que foi o primeiro concurso de guarda-parque do Brasil, o governo do estado ele investiu muito nesses guarda-parques, no curso preparatório, tanto na parte de combate à caça, desde o combate a incêndio. E as nossas unidades de conservação hoje, e tem vários desses incêndios que são provocados por produtores rurais, pecuaristas, em volta dessas unidades que acabam às vezes colocando fogo nas pastagens para alguma forma assim de limpar o seu terreno, fazer uma roçada, uma limpada, e aquilo às vezes acaba o fogo se alastrando e alcançando as áreas de vegetação nativa. Isso acontece muito. Isso aconteceu quando eu trabalhei no INEA na Estação Ecológica de Guaximiba. O produtor rural acabou colocando fogo na sua passagem, alcançando a unidade de conservação, e isso acontece em várias unidades de conservação do estado. Petrópolis, na Rebio Araras, Parque Estadual do Desengano, na região de Madalena, Campos dos Goitacazes. Essa pequena árvore vai se soltar, não demora. Temos outras árvores que estão no risco iminente de se soltar, como essa aqui, que é um pouco maior. Pode causar um problema sério para um motociclista, por exemplo. Seguindo em frente. Aqui tem uma árvore bem grande, que está em situação de risco. A raiz dela já está praticamente toda exposta na encosta. Talvez não tenha caído ainda porque a vegetação atrás dela esteja segurando. Mas é uma árvore que precisa de uma poda para caso ela venha cair, cause menos dano. Agora, o maior inimigo é esse aí, ó, o boi. Não pode ter pastagem em áreas urbanas. E o pisoteio desse gado que contribui com a erosão. É o gado que faz o trilho, que causa a sedimentação do solo. Aqui é um ponto que já está tendo problemas de deslizamento de terra. São vários pequenos pontos que vão se agravando à medida que se aproxima da Arca do Noé, ali na pracinha do Santa Rosa. Esse terreno aqui, por exemplo, ele está à venda. O proprietário dele até fez um muro de contenção, mas o muro já não está segurando a água que vem pelo esse canto direito aqui. Aqui é um ponto que desce bastante lama. E aqui não tem condições de ter nenhuma construção. Vamos ver do lado desse outro imóvel que tem aqui. Aqui é um ponto crítico. Ao fundo, a cratera vai avançando em direção à residência que tem logo ali no alto. Aqui, um pouco adiante, também um outro ponto crítico de descida de lama, que a tendência é se agravar. Por semana, são abatidos em Bom Jesus de Itabapoana 190 cabeças de gado oriundos das propriedades de Bom Jesus de Itabapoana. O abatedouro abate mais cabeças do que isso, pegando das cidades vizinhas que não têm abatedouro. De Bom Jesus são 190 cabeças de gado, que representam 8 toneladas e 550 quilos. Dessas, apenas 30% é consumida no mercado interno de Bom Jesus de Itabapoana, ou seja, 70% desse total de 8 toneladas e 550 quilos é vendido para fora de Bom Jesus. Ao mesmo tempo, todas as semanas
compramos, os estabelecimentos comerciais de Bom Jesus, que vendem gêneros alimentícios em geral, compram da Ceasa de Cariacica 62 toneladas e meia de hortifruti grangeiros. Pelo menos 95% poderiam ser cultivados e produzidos aqui. Por mês, são 250 toneladas. Olha o desequilíbrio no uso do solo. Temos bois sobrando e hortifruti grangeiros faltando. Um desperdício, uma agressão. Você desperdiça matéria orgânica, isso pode virar até biogás, né? Energia renovável a partir da biomassa, sem contar os riscos de espalhar o fogo, né? As pessoas que inalam essa fumaça. Eu tenho uma lei sobre as queimadas aqui na parte da cana-de-açúcar e em outras áreas, regulamentando, né? Mostrando como isso não pode ser feito, dando prazos para extinguir, coisa que aliás já acabou há muito tempo. A gente sempre aperta o Ministério Público. O norte e noroeste fluminense tem sido objeto de queimadas completamente ilegais, contrariam leis nacionais, leis estaduais, inclusive a lei do clima, né? Nós temos que ampliar a vegetação, refazer as matas ciliares, fazer corredores de biodiversidade. As queimadas também afetam a fauna e a biodiversidade. O norte e noroeste fluminense, além das queimadas, tem havido agricultura e pecuária em áreas urbanas, o que é completamente proibido. Então não existe fiscalização. Parece que tem o Brasil de papel das leis e uma realidade que foge completamente ao controle, contrariando as leis de clima, as leis de queimada, as leis de biodiversidade. Vamos plantar, vamos respeitar a saúde, vamos ampliar a proteção da biodiversidade. São os compromissos internacionais que o país assumiu. E agora, sob nova direção. Não estamos mais no negacionismo, estamos com Lula, com a Marina e vamos avançar.
referir, no qual se utiliza clandestinamente como pastagem, é essa área aqui. Eu vou puxar o zoom, eu estou usando a câmera do celular que não é muito firme, mas só um pouquinho vocês vão perceber que existem vários arbustos tentando nascer. Entre as árvores consolidadas, à esquerda o ipê, à direita é uma árvore que eu não consigo identificar a distância, mas tem vários arbustos querendo se consolidar. Eu te falo o seguinte, eu resido aqui nesse endereço desde junho de 2017. E se a lei estivesse sendo cumprida, desde então eu denuncio o uso dessa área como pastagem clandestina. Essa outra área aqui florestada, abaixo da SEDAI, pertence a uma pessoa, é uma área privada. A área que tem a maior exploração de pastoreio de gado clandestino é o que pertence à Escola Santa Rita. Engraçado que um membro da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus me disse, quando essa escola ainda estava em obra, que essa área seria destinada para reflorestamento. É só cercar e não deixar entrar boi que a floresta cresce. Voltando a 2017, desde então eu denuncio o uso dessa área como pasto. E se tivesse cumprido a lei desde 2017, 5 anos depois já teria uma floresta aqui. Uma floresta de aproximadamente 1 metro a 1,5 metros de altura. Certo? Porque esses arbustos aqui, eles já foram cortados pelo menos umas 6 vezes de lá para cá. Porque para colocar o pasto eles fazem a roçada. Então esses arbustos eles não estão nascendo agora, eles já nasceram há muito tempo. Só que corta, ele cresce de novo. A natureza é resiliente. De cada 10 cabeças de gado que chega ao abatedouro na Nova Bom Jesus, uma é separada para ser sacrificada, pois está doente e não serve para o consumo. Por isso a importância de toda a carne bovina comercializada em Bom Jesus ter a procedência no abate em abatedouro credenciado pelo INEA. Mas, em Bom Jesus ainda temos o grave problema de abate clandestino de gados em locais a ermo na zona rural, expondo os consumidores ao risco de contaminação com a carne sem a devida inspeção sanitária na hora do abate e de ser comercializada. Este cenário insalubre, registrado em 2019, é o bebedouro disponibilizado para o gado criado clandestinamente, na área entre a rua Guilherme Matias e o terreno do Colégio Santa Rita, entre o centro da cidade e o bairro Santa Rosa. As condições que o gado é submetido configura claramente como maus tratos animais, sem contar que esta água parada e com toda sorte de contaminação resulta em doenças graves que infectam os animais e assim comprometendo a condição sanitária da carne quando consumida, pois o risco desses animais serem abatidos clandestinamente é real e factível. A atividade da pecuária de corte em Bom Jesus do Itabapoana e provavelmente em Bom Jesus do Norte se tornou meramente especulativa, que somente contribui com o rentismo de poucos e com a concentração de renda, que é o combustível da injustiça social. O manejo do gado de corte não gera emprego e muito menos desenvolve uma sociedade. Pelo contrário, o gado de corte é um dos maiores inimigos do meio ambiente quando criado em regiões montanhosas. Em Bom Jesus do Itabapoana, temos um público consumidor que atinge somente 30% de todo o gado criado e abatido aqui em Bom Jesus, com 70% sendo vendido para fora daqui. E atualmente, temos muitos desses novos pecuaristas das montanhas que sequer precisam da renda dessa atividade, como alguns médicos que compraram fazendas e gado com a renda oriunda da profissão, ao passo que esses poderiam investir na agricultura para gerar emprego e renda nas regiões onde investiram na predatória pecuária de corte. Outro aspecto relacionado à corrida especulativa do boi em Bom Jesus se dá no fato de não haver um controle do número do plantel nas propriedades. Não há regulamentação delimitando o quantitativo de cabeças por hectare como forma de preservação ambiental.
com o manejo medieval das queimadas, contribuindo para a degradação do solo, a poluição do ar e o declínio vertiginoso da qualidade do capim que alimenta o gado, que por ser fraco em nutrientes, o boi leva muito mais tempo na engorda e ainda não atinge um peso satisfatório na hora de levar ao abate. Todos saem perdendo. Estamos aqui nesse dia 20 de fevereiro, aproximadamente agora são 13h30. Estamos saindo da Barra do Pirapitinga em direção a Bom Jesus e eu vou mostrar a vocês o agravamento da situação das encostas. Aqui, por exemplo, é a primeira vez que desce essa barreira aqui. Eu vou mostrar para vocês os novos processos de erosão que estão surgindo em quantidade em escala industrial, conforme esses que vocês viram agora, que fica abaixo da estação de tratamento do SAAI aqui na Barra do Pirapitinga. Até ano passado não tinha deslizamento ali. Pois bem, aqui também é um novo ponto de erosão. E aqui já estreou com uma cratera que não tinha, porque eu monitoro essa estrada há 10 anos. É uma nova cratera que surgiu e ela não está só, temos mais. Logo no alto já está formando outra. Pelo menos ano que vem ela se mantém assim até ano que vem e vai também abrir. É outro ponto. E aqui nós estamos já nos aproximando daquilo que é considerado como uma área de proteção ambiental sob responsabilidade da concessionária Contour Global, da PCH Pirapitinga. Aqui, meus amigos, é a entrada da Estrada do Sacramento. Estamos na região do Sacramento, próximo à fazenda do Joaquim Rodrigues. Aqui tem um novo ponto de deslizamento. Inclusive aqui tem um poste de madeira antigo, que ainda tem fiação nele, que oferece perigo. Esse poste está afadado a desabar. Ainda nas proximidades da Cachoeira do Joaquim Rodrigues, temos aqui nessa cratera o mais novo e grave problema. Ela está toda sedimentada, está no processo de perda de solo em sua base, conforme vocês veem aqui. Tá? Por conta dos pequenos cursos de água, está abrindo por baixo primeiro para depois desabar tudo em cima. E são vários os trilhos que estão abrindo no alto dessa encosta. Uns pequenos, outros rasos e outros alarmantes, conforme vocês estão vendo. A água desce por vários trilhos, que isso aqui está condenado a desabar. Como já está derretendo e já causando muitos transtornos nesse período. Basta ver a quantidade de terra que tem do outro lado da pista que é removida. Ainda na mesma encosta, não sei se ainda é a mesma propriedade, mas aqui está evidente que a propriedade diminuiu de tamanho. Se não devolver para a natureza, ela lhe toma da forma mais brusca. Aqui a cerca já está pendurada e a erosão avança, ou seja, a propriedade desse senhor aqui diminuiu de tamanho. Não adianta, tem que devolver para a natureza, tem que diminuir o plantel do gado que se cria nessas áreas. Com relação aos aspectos erosivos em nossa região, eu tenho a colocar o seguinte: existe um processo sequenciado, né, para nós chegarmos à erosão.
O que então acontece é, primeira coisa, se faz o desmatamento. Segunda coisa, faz uso do solo de maneira incorreta. E isso vai impactar, consequentemente, dentro do Itabapoana, do rio Itabapoana, que faz parte da nossa bacia. Aí tem-se os casos do assoreamento do rio, consequentemente gerando problemas na qualidade da água e das enchentes. É necessário revertermos esse quadro. E isso vai lá de cima do alto Caparaó, lá de cima, até a Foz. Vimos processos erosivos de desgastes de solo praticamente inviáveis de serem recuperados. O custo que se tem para recuperar essas erosões, podemos até falar em alguns casos vossorocas, é altíssimo. E quem está perdendo com isso? É o próprio proprietário, que vai afetar a própria propriedade com a produção de água. Então isso é necessário ser feito um plano, um projeto de política pública, Órgãos de fomento aí, de trabalho, extensionistas, têm que atuar mais fortemente em cima disso, essa política de Estado, para podermos reverter esse quadro. Que se isso nós não fizermos, o processo de desertificação está muito claro. Infelizmente, o nosso norte e noroeste fluminense já está dentro do mapa de desertificação. O desgaste desse solo e a forma como ainda continua se usando dessa maneira, com queimadas, essa tecnologia ainda das queimadas, de maneira inadequada, vai gerar o desgaste e vai gerar a erosão. Então, temos que mudar a nossa política. Agora 15 horas, desse dia 31 de agosto, estamos aqui em Bom Jesus do Norte, aqui na divisa dos estados. Vejam bem que incêndio impressionante que está acontecendo. Ele está avançando, ele começou lá do alto, do outro lado da pista, então tudo indica que é fogo para reciclar pastagem, reformar pastagem, porque não foi um incêndio que começou aqui na beirada do asfalto. Inclusive a Defesa Civil de Bom Jesus do Norte está atuando com um caminhão-pipa e molhando a grama para tentar conter o fogo, para ele não chegar na fiação. E a gente está aqui perto de um posto de combustível. Mas vocês veem que o fogo veio de lá e ele ainda queima no outro lado do morro. Enquanto não se combater com rigor essas queimadas criminosas, não posso falar em ambientalismo, defesa de meio ambiente. Olha que absurdo, que perigo. É isso, e a qualidade do ar. Isso está acontecendo tem uma semana em Bom Jesus do Itabapoana e agora esse enorme aqui em Bom Jesus do Norte, completamente descontrolado. Tem que ter o reforço do Corpo de Bombeiros.
E a viatura parece que vai atender outra ocorrência em Bom Jesus de Itabapoana, que eu passei por ela no sentido oposto. É isso aí, mais informações em breve. O vento mudou de posição e o fogo está descendo. E aqueles profissionais não têm condições. É impressionante como é que a polícia não chegou ainda para sinalizar o trânsito. É um perigo. Mesmo que há 45 anos seja proibida em forma de lei municipal a criação de qualquer espécie de gado em áreas do perímetro urbano de Bom Jesus de Itabapoana, esta pauta jamais foi debatida no Poder Legislativo local, seja em face da criação clandestina de gado no centro urbano ou nas constantes queimadas no período da estiagem, seja no perímetro urbano ou na zona rural. E muito menos o Poder Executivo toma qualquer medida ou iniciativa para enfrentar esse grave problema. Bem como as autoridades policiais jamais atuaram na seara criminal contra aqueles que cometem o crime de queimadas em Bom Jesus de Itabapoana, mesmo estando respaldado por legislação federal e com flagrante sendo testemunhado pela cidade inteira em várias dessas queimadas. Então, pela experiência que eu tive, a incidência de fogo, ela tem que acabar. O nosso produtor rural tem que ser orientado através de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente municipais, a serem autores de políticas preventivas. Orientar o produtor rural a não colocar fogo em momento algum. E outras tarefas educativas, o produtor rural ele pode aprender várias atividades para que não precise de colocar fogo. Isso acaba provocando um incêndio de grandes proporções, atingindo o nosso ecossistema, o nosso meio ambiente, a nossa vegetação nativa que possui hoje fragmentos pequenos de Mata Atlântica e se a gente não preservar, vai acabar. Os nossos municípios norte e noroeste, que hoje alcançam aí mais de 10 municípios, eles têm que investir em políticas públicas para prevenção de incêndio, através de notificações. Com essa notificação, o município
através de seus técnicos, estariam notificando os produtores rurais e orientando da melhor maneira possível a não colocar fogo de forma alguma. A gente vê na cidade de Bom Jesus diversos focos de incêndio no inverno, principalmente, tanto em áreas urbanas quanto em áreas agrícolas. Acontece muito, e para fazer o combate a incêndio, geralmente é os próprios produtores que agem com seus funcionários para acabar com esse incêndio. Então, hoje o município, os nossos municípios possuem pouquíssimos funcionários para esse tipo de combate. Então, para prevenir esse incêndio, o ideal seria que os municípios da nossa região, para que não fique refém desse combate, ele estabeleça políticas públicas para prevenir e para evitar que seja combatido o incêndio e que não ocorra mais. Bom Jesus do Itabapoana tem uma área territorial de 596.659 quilômetros quadrados. De toda essa área, pouco mais de 8% conta com cobertura vegetal ou florestal. Isso mesmo, menos de 10% de cobertura florestal nesses quase 600 mil quilômetros que compreende o território bonjesuense. E desses, posso te garantir que 90% está na região serrana de Bom Jesus do Itabapoana, muito por conta das grandes reservas de Mata Atlântica que constituem no Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeira de Rosal, a reserva da Serra do Bálsamo e a reserva da Pedra Branca, além da cobertura vegetal da agricultura do Arraial Novo, Cachoeirão e Água Limpa, notadamente a cultura do café, de cítricos, que formam árvores que fazem a cobertura vegetal. O resto é só pastagem degradada e na planície áreas em processo de desertificação. Esta obra audiovisual é um diagnóstico sobre os mais desafiadores problemas estruturais e de saúde pública que vivemos em Bom Jesus do Itabapoana, na sede do município. O ano inteiro passamos por toda sorte de transtornos coletivos, tão somente porque aqui se tornou terra de ninguém, onde a ilicitude e o crime compensam. Diagnosticado a cerne desses problemas estruturais de saúde públicas e ambientais, esta mesma obra audiovisual apresenta o tratamento adequado, o remédio implacável, que está na revisão do Plano Diretor Participativo Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, com vigência vencida em novembro de 2016. Já se passaram 7 anos que a sociedade está sendo tolhida no direito de debater sobre a ocupação do solo, sobre o desenvolvimento agrário, o desenvolvimento econômico, urbano, sobre o meio ambiente e todas as demais pautas que deveriam nortear os rumos da administração pública. Insano Fogo é um documentário abrangente. Não é propriamente sobre o fogo em si. Na abordagem sobre o contexto macroambiental que vivemos em Bom Jesus do Itabapoana. O fogo é o elemento símbolo do flagelo humano daqueles que vivem em busca de se ganhar dinheiro trabalhando o menos possível e nem pensar em geração de trabalho para os necessitados. Insano Fogo mostra que a especulação da carne bovina aqui em Bom Jesus enriquece poucos e prejudica quase todos. Geram prejuízos financeiros, inclusive, quando a máquina pública precisa atuar para remover a lama privada derramada em via pública por conta do pasto degradado pelo excesso de boi e de fogo. Insano Fogo é um protesto que clama por um ambiente equilibrado para nós todos.